Bom Seja dia. muito Pode falar. bem-vindo à ESA Goiás. Deixa eu fixar o nosso tema de hoje, Dia Mundial do Meio Ambiente. Dia Mundial do Meio Ambiente. Deixa eu fixá-lo. Fixar comentário. Pronto, estamos nos organizando, né, doutor Paulo? Seja muito Tem que bem-vindo. organizar um pouquinho. Estamos indo, Esse, tá ótimo. o Instagram tem esse problema de ser só pelo telefone, Sim, e é um pouquinho mais complicado, mas a gente se acerta. com certeza. Vamos organizando aqui, enquanto esses colegas estão entrando Vamos aqui na nossa chegando. live. Vou apagar a Doutora luz aqui atrás, Tá facilita. ok, tudo bem. Doutora Fernanda, seja muito bem-vinda, nossa coordenadora lá da ESA, na subseção da cidade de Goiás. Ontem nós estávamos saudosistas, né, doutora Fernanda? Lembrando de um grande evento que acontece aqui em Goiás, doutor Paulo, que é o FICA, que é o Festival Internacional de Cinema Ambiental. Não sei se o senhor já teve a Sim, oportunidade de estar aqui já ouvi na falar. cidade de Goiás, mas era um evento, assim, incrível. Eu tive a oportunidade, acho que de 20 edições, eu estive pelo menos umas 10, e ali que me despertou, assim, o interesse pelas questões ambientais, né? Tendo a oportunidade de assistir diversos filmes no mundo inteiro. Então, foi ali que começou o meu certo interesse, assim, pelas questões ambientais. E também um outro fato bastante pessoal, enquanto o senhor vai se ajustando aí, os colegas vão entrando Já estou aqui. ajustado. Tá ótimo. Eu, durante quase 20 anos da minha vida, eu acampei no Araguaia, no Rio Araguaia, aqui em Goiás. Não sei se o senhor conhece. Não, eu Então, conheço. Durante um período da minha vida, certo. eu trabalhei no estado do Tocantins, quer dizer, norte de Goiás, Sim. e aí tive a oportunidade fui visitar a Ilha do Bananal, lá, a tribo Javaé e tal. Então foi interessante. Foi interessante. Pois é, eu E o durante Rio- 20 anos da minha vida eu acampei no Araguaia nas férias de julho, então minha consciência Aham. ambiental também despertou interesse por esse fato bastante pessoal, mas já estamos prontos, né, apostos, ajustados, acho que já podemos começar aqui. Quero, no primeiro momento, agradecê-lo por ter aceito o convite aqui da Escola Superior de Advocacia, da seccional da OAB de Goiás, para estar conosco, né, nessa manhã, nessa live, para tratarmos e discutirmos as questões ambientais nesse dia em que se celebra, em que se comemora ou não, né, o Dia Mundial do Meio Ambiente. Então, eu só tenho mesmo que agradecer, vou fazer uma breve apresentação do senhor, em sequência eu já passo a palavra para que você faça seus cumprimentos iniciais, oficiais, por assim dizer. Nossas lives, elas são gravadas e posteriormente elas são postadas lá no nosso YouTube e também no nosso Facebook institucional da Escola Superior de Advocacia. Então, doutor Paulo, seja muito bem-vindo a Goiás. A nossa escola o recebe de portas abertas. Dr. Paulo de Bessa, acho que muitos dos que estão aqui estudaram, né, tiveram a oportunidade de estudar por sua doutrina, é uma grande referência no cenário nacional. Dr. Paulo é ex-procurador, né, da República, ex-procurador também do Trabalho, atualmente é advogado, é professor e atual presidente da União Brasileira dos Advogados Ambientalistas. Então, seja muito bem-vindo. Eu acho que não teria pessoa melhor para estar conosco aqui nessa manhã para discutirmos sobre as questões ambientais. Então, passo a palavra para suas considerações iniciais, para que, em sequência, nós possamos aqui já adentrar dentro da nossa pauta previamente estabelecida aqui, para discutirmos sobre esse dia tão importante, principalmente aqui para nós que militamos na esfera ambiental. Muito obrigada e seja muito bem-vindo. Bem, inicialmente eu quero agradecer à ESA de Goiás, a você pelo convite gentil para a gente
conversar um pouco num dia tão importante como é o Dia do Meio Ambiente, né? Quero dizer também o seguinte, que a nossa associação, a UBA, que é a Associação Brasileira de Advogados Ambientais, ela está aberta a receber os colegas. Nós já temos aí por volta de 250, 260 sócios pagantes, e nós temos um grupo que as pessoas trocam muita ideia e tem sido muito útil, e a gente tem feito várias coisas. Então seria importante se vocês tivessem interesse. Não é obviamente não é uma associação que visa disputar espaço com a OAB, pelo contrário, ela tenta ser complementar e é principalmente um foco de debate, discussões e tudo mais. E há um grande número de advogados espalhados aí pelo interior do Brasil, e acredito que para eles a associação esteja sendo positiva. Bom, assim, o Dia do Meio Ambiente foi um dia estabelecido pela Organização das Nações Unidas, é mais ou menos contemporâneo àquela famosa Convenção das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, que ocorreu no Brasil no ano 1992. Né? A ideia dessa data é que ela possa ser um momento específico, especial, de que nós possamos pensar um pouco sobre os problemas ambientais, sobre o destino que o chamado meio ambiente tem tomado, e qual é o nosso papel dentro disso tudo, o que a gente pode ajudar. Eu também gostaria de chamar a atenção para o fato que o que a gente chama hoje de questão ambiental, ou problemas ambientais, é algo relativamente novo, porque nós podemos estar pensando aí, talvez, no máximo 70 anos, não mais do que isso. Muito embora, se nós observarmos o caso específico do Brasil, essa preocupação ambiental ela se tornou mais forte a partir da década de 80 do século, fim da década de 80 do século passado, com a própria Constituição brasileira, né? Ela deu um destaque, deu um relevo ao problema ambiental, que fez com que várias medidas legislativas, judiciais fossem sendo tomadas, e a gente ficasse mais atento a essas questões. Perdão. Mas eu chamo a atenção também que já o próprio nome do Brasil, quer dizer, o próprio nome do país, tem uma certa relação com questões ambientais. E a gente não pode esquecer que lá em 1500 o país teve alguns nomes antes, acabou sendo conhecido como Brasil, e o Brasil era uma madeira que tinha várias utilidades dentro para atividade econômica, que ia desde tintura para tecido até construção de navios, fortificações militares e tal. Mas já no ano 1605, surgiu o chamado Regimento do Pau-Brasil, que foi na época, no conceito de lei era diferente do que a gente tem hoje, mas surgiu lá esse Regimento do Pau-Brasil, que para todos os efeitos seria uma lei, e que estabelecia um regime de proteção ao pau-brasil através de um certo licenciamento. Então, só se poderia fazer o corte do pau-brasil com uma determinada licença que era dada pelo governo de então. E aí a lei dizia o seguinte: quem fizesse o corte do pau-brasil sem aquela autorização estava submetido a uma pena de morte. Então, veja que era um negócio assim muito, muito forte, muito drástico. O pau-brasil, ele basicamente estava localizado no que hoje a gente chama de Mata Atlântica, e de lá para cá, quer dizer, nesses 520 anos aí que o país existe,
essa Mata Atlântica ela teve uma redução muito forte do tamanho dela, né? Porque a maior parte da população brasileira hoje ela se encontra nesse chamado bioma Mata Atlântica. As primeiras atividades econômicas no Brasil, se a gente pensar, por exemplo, o ciclo da cana lá no Nordeste, ele foi feito em área de incidência de Mata Atlântica. Praticamente 70% da população brasileira está na Mata Atlântica e um valor mais ou menos equivalente em termos de produto interno bruto também está nessa área de incidência de Mata Atlântica, que ocupa 17 estados brasileiros e é uma das áreas mais ricas em diversidade biológica que nós temos. Há quem diga que, inclusive, mais rica do que a própria Amazônia. Mas, então, vamos dizer, a gente não pode afastar essa questão do próprio país, do nome do próprio país, da proteção ambiental. No caso específico, já que nós estamos aqui estamos para efeitos de pessoa jurídica, nós estamos em Goiás, né? A gente tem também, vamos dizer, uma vegetação muito importante na região do Brasil Central, que é o Cerrado, não é? E essa vegetação, ela hoje também passa por momentos de muita dificuldade, muitos problemas, porque tem havido uma expansão agrícola muito forte nessa região e à custa de corte na vegetação. E aí a gente precisa ter uma visão assim, muito contemporânea de como essas questões acontecem, né? Quer dizer, se a gente parar para pensar em termos de mundo, essa questão ambiental, a preocupação com o meio ambiente, ela é uma preocupação que, de fato, atinge todos os países e, em especial, os países mais desenvolvidos. Porque também já se chegou à conclusão que um nível de renda maior, quer dizer, quando determinadas preocupações para a sobrevivência imediata, né, do dia seguinte, quando essas preocupações já não são as mais relevantes, as pessoas começam a gerar outros interesses, outros focos de preocupação, e o meio ambiente é uma delas. E hoje, por exemplo, uma grande preocupação internacional, embora o Brasil não tenha, assim, no meu modo de ver, ele poderia estar mais empenhado nesse problema, é o chamado aquecimento global. Então, e aí a importância das florestas, ou mudanças climáticas, né? E a importância das florestas como um elemento estabilizador do clima. E também tendo claro que as contribuições que o Brasil dá para a emissão de gases de efeito estufa, elas são basicamente oriundas de queimadas, e que, no meu modo de ver, queimadas ilegais, desmatamento ilegal. Questões que, no meu modo de ver, podem ser controladas. Acho que não são questões impossíveis de serem controladas. É uma questão de maior dedicação, maior interesse nessa área. Mas o que é importante a gente observar, e eu me dirijo muito ao estado de Goiás, eu acho importante, porque o estado de Goiás é um importante produtor agrícola brasileiro. Sim. E muitas vezes existe uma visão distorcida da relação entre meio ambiente e agricultura. Porque não há dúvida que a atividade agrícola, seja a grande atividade agrícola de exportação, seja a pequena atividade agrícola, a agricultura familiar, ela só consegue sobreviver sobre as bases de um meio ambiente bem constituído. Porque se eu não tiver água, se eu não tiver água, eu não tenho condição de ter agricultura,
Nós sabemos que as águas, elas demandam a existência de florestas, elas demandam a existência de boa qualidade de solo, etc. Então, todas essas questões, elas fazem uma... Ainda que a agricultura não exista em florestas, salvo formas muito específicas de agricultura, quer dizer, a agricultura necessita de terrenos limpos, sem floresta, mas, de qualquer maneira, ela não pode simplesmente ignorar a existência disso, porque senão ela não tem a sua matéria-prima. E nós temos visto um certo equívoco com relação a essas questões. Não é? Nós sabemos que aqueles bons agricultores, aqueles agricultores que, de fato, têm uma visão moderna do negócio que eles gerem, do negócio que eles participam, eles necessariamente precisam estar na linha de frente dessa proteção do meio ambiente, porque eles dependem disso para viver. Né? Esse é o negócio deles, e hoje o que a gente observa, há também uma guerra comercial muito forte correndo aí no mundo inteiro, e muitas vezes as questões agrícolas são esgrimidas como barreiras a determinados produtos. E nós sabemos que a Organização Mundial do Comércio, ela já definiu que limitações de natureza ambiental não são barreiras ao livre comércio, elas podem ser impostas. Então, veja, até para a atividade empresarial, é muito importante que o Brasil tenha uma política ambiental muito consistente, que ele de fato esteja empenhado nacional e internacionalmente nessa situação. Até porque, se a gente observar, a matriz econômica brasileira, ela veio mudando. Quer dizer, a agricultura, a indústria que tinha um papel muito relevante no passado, ela diminuiu e o Brasil meio que voltou, claro que ainda que sob outras condições de tecnologia, etc., mas a exportação de produtos primários no Brasil, de agricultura e mineração, ganhou uma dimensão muito grande. Então, nós precisamos estar atentos a essas questões, e eu acho que o Dia do Meio Ambiente ele precisa colocar isso em vista. Né? Há muitas pessoas que falam, e isso é verdade, que se a gente analisar a palavra economia e a palavra ecologia, elas todas têm um radical grego oikos, que é comum, né, casa, e, portanto, não há uma contradição entre uma e outra. Então, esse é um ponto que me parece que, nos dias atuais, nós precisamos falar muito sobre isso, porque eu tenho percebido, vamos dizer assim, um certo desconforto de autoridades públicas brasileiras com a proteção do meio ambiente. E nós precisamos levantar essa questão e dizer, olha, isso não é bem assim, não é? Nós todos sabemos que existem problemas ambientais, existem problemas institucionais nos órgãos ambientais, existem problemas legais, muita coisa poderia ser melhorada e ninguém discorda disso, né? Mas nós temos uma estrutura básica que é bastante razoável e ela precisa ser aprimorada e não simplesmente desconstituída. Então, eu acho que essas são questões que, para uma conversa inicial, assim, eu gostaria de colocar, e dentro daquilo que a gente já tinha combinado previamente, que é mais um bate-papo do que propriamente uma palestra e tal. Então, essas seriam algumas questões iniciais e estou aqui à disposição para responder ou debater o que for possível. Tá? E muito obrigado pela atenção. Obrigada, doutor Paulo, por suas considerações aqui iniciais, extremamente pertinentes. Eu só comentar aqui, eu desabilitei aqui os comentários nesse momento para que possamos ouvi-lo melhor. E aí, no final, nos 10, 15 minutos finais, eu reativo os comentários para que a gente possa ter uma interação. Mas, de qualquer forma, eu já agradeço aos colegas que estão aqui presentes conosco. Eu vi que a doutora Rafaela Arminda, que é a nossa
diretora lá na cidade de Itumbiara, entrou aqui na live. Eu vi também a presença de um professor, que foi o professor José Antônio Tisma, também está aqui conosco. E também eu não posso deixar de deixar registrada a saudação do Dr. Clarismino Pereira. Ele pediu para deixar um abraço para o senhor, tá? Ele é uma grande referência nossa aqui no estado de Goiás, e ele pediu para deixar essa saudação. Mas, voltando aqui à nossa pauta, né, o nosso objeto de debate aqui nessa manhã, foi extremamente relevante essa análise inicial, né, da instituição da data, e no segundo momento fazendo essa análise das particularidades, né, do nosso país e essa relação entre o meio ambiente e a economia em que estamos aqui pautados. E para a gente dar sequência aqui, como já fizemos essa análise da instituição da data, esse contexto do cenário brasileiro, o senhor já mencionou aí um pouco sobre as políticas ambientais que são adotadas por parte do poder público. Eu acho que nós poderíamos, nesse momento, darmos um destaque, né, acerca da importância da constitucionalização do meio ambiente, nossa Constituição brasileira, né, de 1988. Nós que somos professores de direito ambiental, temos esse artigo decorado, né, nas nossas mentes. Então, eu gostaria de passar para essa análise um pouco mais do ponto de vista da constitucionalização do meio ambiente como um direito fundamental, né, a esse equilíbrio ecológico, a nossa saúde humana, para que a gente possa prosseguir aqui os debates dentro dessa vertente, tá? E muito obrigada já por suas considerações iniciais. Tá ótimo. Veja só, eu parto assim de um pressuposto que quando a gente está falando de meio ambiente, nós temos três vertentes, né? A gente tem uma vertente, vamos dizer, econômica, e não é à toa que lá o artigo 170, inciso 6º da Constituição Federal, coloca como um dos princípios fundamentais da atividade econômica a proteção do meio ambiente. Então, não há dúvida disso. Nós temos a vertente propriamente ecológica, e aí, por exemplo, o inciso 3º do parágrafo 1º do artigo 225 é um bom exemplo, né, da vertente ecológica, e a gente tem uma vertente de direitos humanos, ou direitos fundamentais, que a gente pode perceber pelo artigo 5º, lá num daqueles milhares de incisos, quando ele fala na possibilidade da ação popular para a defesa do meio ambiente. Então, é um instrumento de garantia de um direito fundamental. Então, não há dúvida. Então, são essas três vertentes que a gente tem dentro. O meio ambiente significa, ele está, vamos dizer assim, ele está alicerçado nesses três pontos, né? E aí tem uma pergunta que é o seguinte: bom, mas afinal de contas, o que é o meio ambiente? Aí é uma coisa, aquela pergunta, vamos dizer, embaraçosa, né? E uma definição assim muito singela, mas que de certa maneira atende, foi uma coisa que o famoso o físico Albert Einstein um dia falou. Ele disse: olha, meio ambiente é tudo aquilo que não sou eu. Então, a ideia é que o meio ambiente é aquilo que cerca o ser humano, é aquilo que está à volta do ser humano. E aí a gente precisa ter um certo cuidado para não ter uma visão, vamos dizer assim, imperialista do meio ambiente, quer dizer, que tudo seria tratado pelo direito ambiental, e a partir disso, então, nós viveríamos praticamente num panambientalismo. E qual é o problema que nós teríamos com isso? Se tudo passasse a ser meio ambiente dessa forma, o que aconteceria? O que é tudo não é nada. A gente perderia a capacidade de especificamente identificar do que nós estamos tratando, do que nós estamos falando, né? Então é importante, e principalmente quando a gente vai para a questão da reparação dos danos. Porque não há dúvida que nós já conseguimos, se a gente pegar
Pegar um caso, por exemplo, Mariana, o Brumadinho, ou outros casos assim de grande repercussão. Ali, a partir de problemas ambientais, a partir de acidentes industriais que tiveram um impacto sobre o meio ambiente, nós vimos danos de várias naturezas, né? Então, metodologicamente, nós precisamos enfrentar essa questão de maneira a definir claramente do que nós estamos falando, né? Porque o direito brasileiro adotou essa definição ampla de dano ambiental, Sim. o que torna muito difícil o enfrentamento dessa questão. Então, talvez a gente pudesse trabalhar com um conceito que bifurcasse essa questão do dano ambiental no que poderia ser um dano ambiental próprio e um dano ambiental impróprio. Com relação ao dano, o que seria o dano ambiental próprio? É aquilo que na Europa se chama de dano ecológico. Então, é o dano às florestas, é o dano à água, é o dano ao solo. Isso é o dano ambiental próprio, né? Eu causei uma poluição hídrica, eu destruí a fauna, eu destruí a flora. Então, isso é o dano ambiental próprio. E o dano ambiental impróprio, ele tem uma administração mais simples, ainda que ele também seja doloroso, seja profundamente absurdo e tal, mas ele tem uma administração mais simples. Por quê? Porque nesse dano ambiental impróprio, o que é o dano ambiental impróprio? É um dano a bens, propriedades ou pessoas, saúde, causado por um evento de natureza ambiental. Então, se a gente pegar aquele caso lá de Brumadinho, de Mariana, o sujeito que tinha uma lavoura, aquela lavoura ele perdeu, não pôde continuar a sua atividade de agricultor. É possível, economicamente, hoje a gente sabe quanto é que custa a perda de uma lavoura, é possível fazer projeção de ganhos futuros, etc., perdas e danos. Então, essa é uma questão simples de resolver. Sim. Né? Agora, se a gente for ficar tratando isso tudo de uma maneira meio cabalística, nós não vamos conseguir resolver. E aí, o que me parece que é uma coisa importante, e às vezes a gente perde um pouco de vista isso, é que a função básica do direito é resolver problemas. Se ele começar a ser ele próprio um problema, alguma coisa está errada. Verdade. Né? Alguma coisa está errada. Então a gente precisa, e a maneira nós temos que tentar dar aos problemas as soluções as mais simples possíveis. Com certeza. Né? Qual é a maneira mais simples de resolver isso? É assim. Então, esse é um ponto importante que a gente precisa ter em vista quando a gente fala dessa questão de danos ambientais. E eu até tenho feito um estudo também interessante, e é uma coisa que eu acho que está pouco estudada, e a gente precisa... Eu não tenho uma solução, mas eu acho que é uma coisa que a gente precisa pensar. Tá? Porque quando a gente vai para o sistema de responsabilidade civil em matéria ambiental, há uma certa, quase que uma unanimidade, em se considerar que esse é um sistema de responsabilidade por risco integral, sem exclusão, etc, etc, etc. Isso tudo nós estamos de acordo. Sabemos que esse é o parâmetro que tem sido fixado. Mas há uma questão que a gente precisa indagar, que é o seguinte. Se eu vou para o artigo 176 da Constituição Federal, que fala um dos princípios da atividade econômica, a proteção do meio ambiente, Sim. Lá consta um tratamento diferenciado para empresas pequenas, etc., etc., inclusive quanto ao processo produtivo, etc., etc. Bom, aí a pergunta é o seguinte: esse tratamento diferenciado nós já temos visto em vários locais, várias normas, tais como o conceito de baixo impacto,
licenciamento ambiental simplificado para baixo impacto, etc, etc, etc. A pergunta é, isto cabe ao sistema de responsabilidade? Ou seja, o sistema de responsabilidade ambiental objetiva por risco integral é aplicável à atividade de baixo impacto à pequena empresa? Se a gente for, por exemplo, para o sistema de responsabilidade na Europa, ou mesmo no Peru, lá existe uma diferenciação por tipologias nos momentos em que cabe a responsabilidade objetiva e nos momentos em que cabe a responsabilidade subjetiva, notadamente em pequenas entidades e tal. Então, isso é uma coisa que a gente precisa pensar. Por quê? Pode ser que, para uma pequena atividade, nós estejamos colocando uma carga desproporcional ao impacto que ela causa. Esse é vamos dizer, isso é uma coisa que a gente precisa discutir. Isso tem sido pouco discutido no Brasil, ou talvez nem tenha sido discutido, mas nós precisamos ver essa questão. Então, acho que esse é um ponto que a gente precisa avançar ainda dentro das discussões sobre esse famoso capítulo 225, o artigo 225. Ali também nós temos alguma coisa interessante, que é o problema que foi dado um destaque aos chamados maus tratos a animais. Então, esse é um ponto que se desenvolveu bem. O Supremo Tribunal Federal tem tido várias decisões sobre esse assunto, algumas que a gente pode ver uma certa contradição entre elas, mas, enfim, a discussão está colocada, e até o ponto que se chegou àquele famoso parágrafo 7º, né, que foi introduzido no artigo 225 por conta do problema de vaquejada, rodeio, essa coisa toda. Há uma polêmica aí relevante com relação a isso, né? É um ponto relevante. E um outro ponto de polêmica também que me parece muito importante, que tem surgido atualmente, é essa discussão entre Lei de Mata Atlântica e Código Florestal, como essa questão se coloca, porque, de fato, se a gente analisar do ponto de vista estritamente jurídico, a Mata Atlântica, ou certo ou errado, aí não fomos nós que fizemos, ela tem uma proteção própria da Constituição Federal. Como, por exemplo, não tem o Cerrado, não está lá colocado, mas está o Pantanal. Então, o que acontece? O fato de estar colocado na Constituição dá um nível de proteção diferente ou não dá? E aí há uma outra questão também, que é o problema de aplicação de lei especial e aplicação de lei geral. Então, esses são temas que eu acho que o artigo 225 suscita, e que merecem reflexão. Aqui eu não estou dizendo é isso ou é aquilo, mas acho que nós precisamos avançar nessa discussão. Bacana. Obrigada mais uma vez, né, por suas colocações. No segundo momento, a gente fazendo esses apontamentos, né, da questão ambiental, conciliação do artigo, né, 170 com o nosso artigo 225 da Constituição. Eu acho importante, nós que estamos vivenciando esse período excepcional, né, mundial, em decorrência aqui da pandemia provocada pelo coronavírus, pela Covid-19, eu acho que nós não poderíamos deixar, né, de mencionar, né, essa oportunidade, nós tratarmos um pouco acerca desse equilíbrio necessário entre as atividades econômicas, que grande parte estão aqui suspensas, né, essas atividades econômicas, e entre essa relação entre as atividades econômicas e o necessário equilíbrio aqui ao meio ambiente nesse período que estamos vivenciando, essa excepcionalidade provocada aí pela pandemia do coronavírus, da Covid-19. Então, quais são as suas percepções acerca desse equilíbrio nesse período pandêmico? Acho que nós podemos avançar agora dentro desse tópico. Tá, me dá só um segundo que eu vou pegar um copinho de água aqui e volto. É rapidinho. Tá, tudo bem, tranquilo. Fica à vontade. O professor já retoma, a gente vai tratar um pouco nesse momento. Não disse, né, que era rápido?
Foi rápido. Achei que você ia lá Bom, na olha só. cozinha, ia voltar. Não, eu estava aqui do lado, estava aqui do lado. Bacana, tranquilo. Olha Então, já só, passa a palavra para suas considerações. não deu nem tempo de nada. Mas olha só, essa questão dessa pandemia, eu acho que assim, a gente tem que ter um certo cuidado, porque analisar fatos quando eles estão ocorrendo não é uma coisa assim muito prudente, porque normalmente a gente pode chegar à conclusão que se precipitou. Mas alguma coisa a gente já pode ter como mais ou menos evidente. Até eu estava lendo um livro no outro dia sobre essa questão de epidemias, pandemias, epidemias e tudo mais. O que já se sabe atualmente? Nós sabemos que essa epidemia ou pandemia, assim como o SARS, ele tem uma origem na China, em determinados mercados, que até eram mercados ilegais, mas o fato é que eles existiam, que tinham muitos animais vivos, porque eles têm esse hábito de venda de animais vivos, e houve uma transferência de vírus dos animais para as pessoas. Eu mesmo, tempos atrás, tive essa famosa febre suína, tive esse negócio. Bom, então, agora, como é que esses animais foram aparecer lá? Então, há muito tráfico ilegal de animais, né? O tráfico ilegal de animais é talvez entre, vamos dizer assim, as atividades ilícitas mais lucrativas. A Interpol entende que o tráfico de animais está em terceiro lugar, né? É o tráfico de drogas, tráfico de armas e tráfico de animais. Sendo certo que isso tudo meio que é interligado, porque quem está numa atividade ilegal vai para outra. Não, ninguém precisa ter uma carteira da OAB para fazer atividade ilegal. O cara faz porque faz. Né? Então, não há necessidade de uma licença para uma atividade ilegal. Então, isso se expande. Nós sabemos também que a chamada gripe, impropriamente chamada gripe espanhola, ela tem origem em uma criação muito intensiva de animais, muito desflorestamento e essas situações todas. Então, aparentemente, tudo leva a crer que quanto menos se mexer de uma maneira adversa no meio ambiente, menor será o risco dessas situações completamente alucinadas que nós vivemos e a gente pode ter uma situação melhor. Então, acho que esse é um aspecto. O outro aspecto, que eu diria até talvez um aspecto, entre muitas aspas, positivo, porque não dá para falar em positivo numa coisa que virou essa confusão toda. Mas um aspecto que a gente precisa pensar um pouco é o relativo a uma evidente diminuição de poluição mundo afora. Então, o que mostra que talvez muito dessa diminuição de poluição foi feito porque não tinha outro jeito. Então, aquela história de lockdown, uma série de coisas. Mas uma parcela disso talvez seja devido ao fato de que nós fazíamos uma série de coisas, muitas vezes desnecessárias, que a tecnologia hoje nos possibilita fazer. Então, por exemplo, é claro que é bom, é ótimo a gente ir para Goiás, participar de um debate na OAB e tal, isso tudo é bom. Mas nós estamos fazendo ele aqui. Sim. Então, e certamente ao fazer ele aqui,
tem menos poluição, tem menos viagem de avião, etc, etc, etc. E aí tem um outro fator, quer dizer, a maneira como a gente calcula o que se chama de crescimento econômico inclui a poluição. Então, nós diminuímos a poluição porque tem menos atividade econômica. Então, dentro do custo, dentro do cálculo econômico, nós temos também que retirar as despesas que são dadas pela poluição. Porque, por exemplo, se tem menos fumaça nas ruas por causa dos carros, provavelmente isso tem um impacto positivo nos hospitais, com menos pessoas lá com questões pulmonares ou acidentes de carro. Então, isso tudo tem que ser contado. Então, assim, o que me parece é que, dentro dessa situação trágica, nós podemos observar que algumas coisas poderiam ser diferentes numa época do que seria o normal de 5 meses atrás. Tá? Bacana. Acho que a gente já pode avançar para o nosso último ponto, né? Passa rápido, nós que estamos aqui ouvindo, né? Apreciando aqui do seu conhecimento, mas nós temos aqui pouco mais de 15 minutos. E já partindo para o nosso ponto final, você já fez até uma certa menção, mas na última quarta-feira, né, no dia 3 aqui de junho, foi protocolizada, né, uma ADI, a ADI 6446, que versa aí sobre essa polêmica envolvendo a Lei da Mata Atlântica e o Código Florestal. Eu acho que nesse momento, dada assim a atualidade, né, dessa proposta envolvendo aqui essas questões ambientais, eu acho que nós podemos, nesse momento, finalizarmos a nossa fala, antes de abrirmos os comentários para eventuais dúvidas aqui, interação com os colegas que nos acompanham. Acho que podemos finalizar você explanando um pouco mais sobre suas percepções acerca dessa ADI protocolizada aí na última quarta-feira, ADI 6446. Tá, olha só, eu fiz um breve artigo que está disponível no site Gen Jurídico. Uhum. Então, lá no Gen Jurídico, que é da editora Gen Atlas, Sim. tem autores, aí então, tem lá um breve artigo meu sobre essa questão. O que me parece que é o problema que a gente tem aí? A Lei da Mata Atlântica, ela, quando foi feita no ano 2006, ela falava na Lei 4.771, antigo Código Florestal. Uhum. Bom, de lá para cá, a Lei 4.771 foi revogada e surgiu a Lei 12.651, que não é propriamente um código, mas é uma lei de proteção à vegetação nativa e tal. Aí tem uma questão, que é uma questão que a gente volta, no meu modo de ver, que a gente volta lá para a introdução à ciência do direito, Direito Civil 1, que a gente precisa entender. Por quê? A Lei 4.771, quando falava de área de preservação permanente, ela tinha um padrão só. A Lei 12.651, ela fala de área de preservação permanente em 2 momentos diferentes. Ela fala no artigo 4º e 6º, que é a parte geral da Lei 12.651. E depois, lá nas chamadas disposições transitórias, ela faz aquele escalonamento das áreas de preservação permanente em áreas consolidadas. Sim. Então, a pergunta é o seguinte: a Lei 4.771 foi revogada. Quando a Lei da Mata Atlântica fala nessa lei, nós temos 3 interpretações possíveis. Interpretação primeira: a Lei 4.771 foi revogada, portanto, a Lei da Mata Atlântica não trata mais de nada a ver com esse assunto, tem um buraco. A segunda interpretação
é que a Lei 4.771 foi substituída pela Lei 2.651, está lá naquele lugar, e quando fala de área de preservação permanente, eu tenho que ir para a regra geral. E a terceira interpretação é que eu vou para a norma especial. O que me parece é que disposições transitórias, elas são exceções dentro daquela lei. Se ela é uma exceção, eu não posso presumir a aplicação de exceção. Se eu não posso presumir a aplicação de exceção, eu só posso aplicar na lei da Mata Atlântica a regra geral lá do artigo 4º e do artigo 6º, e, portanto, não se aplica lá o artigo 61A, etc., etc., que foi declarado constitucional pelo Supremo Tribunal Federal. Então, veja, esses artigos são válidos. Onde eles se aplicam? No meu modo de ver, fora da Mata Atlântica. Porque a Mata Atlântica tem uma proteção especial que veio da própria Constituição. Agora, isso vai ser decidido pelo Supremo Tribunal Federal, é uma discussão complexa, eu acho que há várias interpretações possíveis juridicamente, mas o meu ponto de vista é que o Ministério do Meio Ambiente ele tem uma tarefa dentro do governo. Qual é a tarefa dentro do governo que o Ministério do Meio Ambiente tem? Proteger o meio ambiente. Então, necessariamente, sem querer ser xiita, sem querer ser radical, sem coisa nenhuma, sempre que existir uma dúvida interpretativa, é legítimo que o Ministério, por exemplo, da Indústria e Comércio, tenha uma visão diferente do Ministério do Meio Ambiente. É legítimo que o Ministério da Agricultura tenha uma visão diferente. Mas, no meu modo de entender, dada a função que o Ministério do Meio Ambiente tem, na dúvida interpretativa, numa dúvida legítima, essa dúvida é legítima, há argumentos muito razoáveis em defesa da aplicação do Código Florestal. Sim. O Ministério do Meio Ambiente ele tem que ficar de acordo com a finalidade dele última, que é proteção ao meio ambiente. Então ele fica com a interpretação mais protetora, que também é legítima. Então essa, para mim, é a questão da polêmica. Tá? Bacana. Deixa eu já agradecer, né, pelas suas colocações. Já vou aqui reativar os nossos comentários para ver se há alguma pergunta por parte dos colegas que aqui estão conosco, que nos acompanham. Agradeço, né, mais uma vez, ao Dr. Paulo de Bessa por ter estado aqui conosco, e a gente fica aqui nesse momento à disposição. Se algum colega quiser fazer alguma pergunta, algum questionamento dentro da nossa temática aqui nessa manhã abordado, nós que estamos tratando sobre o Dia Mundial do Meio Ambiente, trazendo aqui alguns debates atualíssimos, né? Atualíssimos, é verdade. Atualíssimos, de ontem, né? E atual também, né? Assim, essa importância da celebração dessa data que a gente anualmente celebra, comemora, revisita, né? Desde 1972, quando da conferência lá de Estocolmo, na Suécia. Quero agradecer aqui a presença da doutora Cecília, Maria Cecília, que é lá da cidade de Rio Verde, aqui de Goiás, doutor Hildo Mourão, que é doutor em desenvolvimento sustentável, e ele é nosso também diretor aqui na Escola Superior da Advocacia. Doutor Hildo, muito obrigada, muito nos honra aqui sua presença nesse momento, e eu aprendo muito com ele também, então seja aqui muito bem-vindo. Então, enquanto o pessoal vai retomando aqui, fazendo suas considerações, eu já passo a palavra para o Dr. Paulo, para que ele possa fazer suas considerações finais, trazer suas perspectivas, né, para esse dia que tem tanto simbolismo, né, principalmente para nós que militamos, que advogamos aqui na esfera ambiental, lidamos com essas questões
diariamente, né? Então, já passo a palavra. Chegou uma pergunta aqui. Professor, poderia fazer uma crítica em relação à boiada do ministro Ricardo Salles? Então, já uma pergunta um pouco polêmica e fique à vontade para comentar. Bem, deixa eu colocar uma questão, que é o seguinte. Um ponto fundamental, no meu modo de ver, para resolver os problemas ambientais, ou pelo menos encaminhar adequadamente, é a transparência e o convencimento. Sim. Nós sabemos que dentro das questões de meio ambiente, o número de atores, né, aquilo que se chama de stakeholders, é muito grande. Né? Quando a gente vai fazer um empreendimento, há vários interesses envolvidos, interesses econômicos, interesses do Estado tributário, interesse de saúde pública, de populações, etc. Então, uma boa solução ambiental, vamos voltar no começo da nossa conversa? Sim. Nós falamos que existiam 3 pontos da questão ambiental: o ponto econômico, o ponto humano e o ponto propriamente ecológico. Sim. Uma boa solução ambiental, ela não pode privilegiar nenhum desses pontos, ela tem que ser equilibrada entre esses pontos. Tá certo? Então, veja, ao ser equilibrada, ela precisa ser pública, ela precisa ser discutida à luz do dia. Qualquer solução ambiental que não seja posta à luz do dia, por melhor que ela seja, por mais adequada que ela seja, ela legitimamente sofrerá a desconfiança por parte da população. E se a população desconfia, essa solução não será implementada. Porque o cidadão hoje ele tem uma quantidade de instrumentos à disposição dele para contestar a decisão administrativa, que é muito grande, e a possibilidade dessa decisão não ser efetivada é maior. Então, veja, não adianta bravata. A questão de meio ambiente é ter humildade, sentar, negociar exaustivamente e chegar numa solução que as partes todas concordem, ou pelo menos a maioria delas, e essa solução se torna sustentável e estável. Esse tipo de colocação, no meu modo de ver, prejudica a quem se acha que vai ajudar. É como eu entendo. Né? Bacana. Eu também assim, tenho essa visão desse equilíbrio, né, e dessa busca pelo diálogo. Chegou mais aqui algumas saudações. Chegou uma pergunta aqui do Dr. Flávio. Ele pergunta se as políticas nacionais de meio ambiente serão fatores fundamentais em uma relação internacional de comércio a curto e médio prazo. Serão não, elas são. Sim, já são, né? Isso já está acontecendo. Sim. Só não vê quem não quer. De fato, também já vislumbro, né, que essa situação já ocorre. E, Dr. Paulo, nós, em todas as nossas lives promovidas aqui pela ESA, pela Escola Superior de Advocacia do Estado de Goiás, nós finalizamos com alguma frase de efeito em que, posteriormente, nós fazemos um card, né, disponibilizamos para os nossos convidados e fazemos uma postagem nas nossas redes sociais, institucionais. E aí eu gostaria que o senhor mencionasse uma frase para que nós condensássemos, né, as informações aqui trazidas e para que a gente produza aqui esse card. Tá, assim, uma frase bombástica. Eu anotei aquela referência, né, que o meio ambiente é tudo aquilo que cerca o ser humano, mas se o senhor tiver alguma outra aqui... O que eu acho é o seguinte, quer dizer, estudem direito ambiental, que é tão difícil quanto direito tributário, mas pode ser divertido. Deixa eu anotar aqui, pode repetir, por gentileza? Né? Estudem direito ambiental, que é tão difícil quanto direito tributário, mas pode ser divertido. Depois a gente
a nota aqui mais Tá exatamente, porque o bom? nosso tempo já está exaurindo. Eu quero mais uma vez agradecer aqui os colegas que estão nos agradecendo por essa live, estão elogiando aqui a participação. E pedir um último comentário aqui sobre o licenciamento por adesão e compromisso. Gostaria de um breve comentário aqui sobre essa questão do licenciamento por adesão. Olha só, a gente não pode, eu não posso falar diretamente sobre isso, porque a gente tem que ver o que é a lei, como é que essa lei está e tal. Mas, o que eu posso dizer? Eu acho que uma das distorções da política ambiental brasileira primeiro, licenciar demais. Então, eu acho que a gente licencia muita coisa, tem lugar licenciando padaria, farmácia, assim, prédio em zona urbana, com esgotamento sanitário, água. Então, acho que esse é o primeiro ponto, de licencia demais. Segundo, ao licenciar demais, se licencia mal. O licenciamento ambiental no Brasil, em geral, é ruim. E pior, se controla pouquíssimo ou nada as licenças concedidas. Então, a minha preocupação, o que eu acho que tem que acontecer é o seguinte, menos preocupação com o tal com o processo de licenciamento em si, porque toda discussão é processo, e mais preocupação com o resultado, não é? Em princípio, se alguém chega num lugar e declara alguma coisa e se compromete nas penas da lei, etc., etc., e há um controle, esse cidadão vai para a cadeia, né? Essa atividade vai ser paralisada. Então, isso é possível. Agora, o que acontece? Para mim, o problema principal do licenciamento ambiental é que ele é visto com desconfiança por todos os atores envolvidos nele. As empresas desconfiam do licenciamento ambiental, a população desconfia do licenciamento ambiental, os órgãos de controle, tipo Ministério Público, desconfiam do licenciamento ambiental. Então, o que a gente precisa aqui? A gente precisa, de fato, estabelecer mecanismos de confiança. Eu tenho falado há muitos anos, no meu modo de ver, os órgãos de controle ambiental deveriam ser feitos por agências com uma diretoria eleita por um prazo certo, aprovada pelo Congresso ou pela Assembleia Legislativa, com uma certa autonomia do Executivo e não precisa ser muito grande, mas com quadros de boa qualidade, poderia ser apoiada por empresas privadas só para estudos ambientais, ou seja, essas empresas não poderiam, sob pena de serem fechadas, participar de estudo de impacto ambiental, licenciamento, só prestar assessoria. Então, com isso, a gente teria um sistema, pelo menos em tese, confiável. Para mim, a grande questão que está colocada nisso aí é uma desconfiança de todos do licenciamento ambiental. Isso não vai ser resolvido com mais lei ou com menos lei. Obrigada, professor, por suas considerações aqui. Estamos no nosso último minuto aqui da nossa live. Foi uma honra, uma satisfação muito grande tê-lo conosco. Aprendemos muito, né, nessa manhã. E deixo aqui a minha saudação e agradecimento. E temos 30 segundos para o seu encerramento. Tá bom, pessoal, eu agradeço aí a paciência de vocês de participarem, o prestígio dado pela ESA. E, enfim, podem contar comigo aí. Eu acho que a gente precisa hoje passar muito essas mensagens de ter uma coisa mais estruturada, mais racional. Tá? Obrigado, até a próxima. Isso aí, até logo. Obrigada, pessoal. Que sejam todos bem-vindos. Um ótimo dia. Fiquem com Deus. Muito obrigada, professor Paulo Gilberto. Tudo de bom.